Hello, turma. Hello, turma. E aí, tudo na paz? Eu repito hello que eu não sei se ele saiu, né? Tudo bem. No vídeo de hoje vai ser bem curtinho, é só para a gente entender como que a gente pode testar pequenos fragmentos do nosso programa, né? Principalmente funções que fazem tarefinhas específicas e serão utilizadas por um programa maior, sem precisar ficar rodando, botando entradas, manual e testando várias vezes. Tá bom? Para isso a gente vai utilizar um framework que já vem junto da linguagem de programação de teste, chamado Unit Test, e a gente vai fazer, eu estou vendo lá com meus alunos em algoritmo, por exemplo, para que eles criem uma série de pequenas funções para lidar com strings e assim não utilizar funções internas da linguagem e, ao mesmo tempo, treinar sua capacidade de raciocínio. Então, nós vamos fazer aqui algumas funções, como, por exemplo, verificar se um determinado caractere é letra, baseado no seu código ASCII, certo? Que geralmente é utilizado nas competições de programação. Tá bom, então vamos lá direto aqui no código. Eu vou criar aqui a nossa string úteis, que é onde os alunos vão colocar todas as funções que eles vão fazendo para auxiliar ele nas questões de string, certo? Então vamos criar uma função chamada eletra, que é uma função que recebe um caractere e ela vai retornar, né, um boolean, ou true ou false, se esse caractere é letra, tá bom? Então antes de eu passar aqui e escrever de fato o que é a letra, o algoritmo vai ser simples, né? É só verificar se o código é de 65 até 90 ou de 97 até 122. Mas quais seriam, né, os casos de teste para que essa função funcionasse? Por exemplo, quando eu passar A, é esperado que ele me retorne true, é letra. Quando eu passar 1, é esperado que ele me retorne false. Quando eu passar bola, é esperado que ele me retorne falso, porque não é bola. Enfim, você vai pensando uma série de cenários que, quando você enviar, né, vai dizer que é ou se não é letra, certo? E quando eu passar Z, é esperado, Zzão, né, é esperado true também. Enfim, esses aqui são chamados os nossos casos de teste. Tudo bem? Então vamos lá implementar a nossa função rapidinho aqui. Então, é letra, a gente vai pegar o código. Em Python, a gente pega o código ASCII por meio desta função. Então, a gente vai pegar o código desse caractere e vai verificar se esse código está naquele intervalo, certo? Então, ele vai retornar a avaliação se o código for maior ou igual a 65, maior ou igual a 65, pronto. E, ao mesmo tempo, né, esse código tem que ser menor ou igual a 90. Essas são as letras maiúsculas, certo? Então, essa é a possibilidade de ser letra, né? Essa é letra maiúscula ou a mesma lógica aqui, verificar se é letra minúscula. Uou, professor, nós estamos em Python, é assim. Tá? E as letras minúsculas vão de 97 até 122. 97 até 122. Então, perfeito. Isso aqui já é um caso simples, né? Enfim, se eu mandar uma letra maiúscula ou minúscula, ele já vai retornar para a gente. Vamos, então, escrever o nosso teste. Para escrever teste, utilizando Unit Test, a gente vai precisar de uma classe, né? Eu vou chamar a classe aqui de string úteis test case. Isso é uma convenção qualquer, certo? E vou herdar isso de test case. Quando eu boto o test case aqui, ele já importou para mim aqui na linha 1, mas pode ser que ele não importe aí para você. Tudo bem? E aí a gente vai criar um método para cada cenário que a gente desejar testar. Geralmente começando aqui, né? Então, deve verificar se é letra maiúscula. Por exemplo, você criou um teste como esse, assim. Não se preocupe com a sintaxe de orientação a objetos se você não estudou isso. Vamos focar aqui no que importa. Então, a gente vai verificar uma cert. Os testes são sempre baseados assim, né? Certifique-se de que quando eu chamar assim vai acontecer determinada situação. Então, quando eu chamar é letra passando um azinho, é esperado que seja true, certo? Então, deve verificar a letra maiúscula, professor, não minúscula. Tudo bem? Então, a gente já fez esse teste aqui. Muito bem. Vamos rodar. Para rodar, deixa eu verificar se está tudo ok. Está tudo ok. A gente roda Python -m unit test
e o nome do arquivo que tem o teste lá. Se você rodar unit test, ele vai tentar procurar, mas geralmente a gente bota o nome do arquivo, certo? Aí ele está falando, não encontrei o módulo string úteis, porque eu esqueci de botar o py. Vamos ver o que foi que aconteceu. No singular, perdão. Está aqui no singular. String úteis. Muito bem. String úteis não foi localizado. String úteis não foi localizado. Eu estou no lugar certo? Eu não estou no lugar certo. CD testing. Então, Python. Agora sim, né? String úteis. Perfeito. Agora sim. Então, ele rodou, né? Run no passado. Rodou um teste e passou. Professor, pode verificar para ver se dá errado? Sei lá, alguma coisa. Tá bom. Vou passar o 1 e vou rodar aqui novamente. E assim, falhou. Beleza. Quando eu mandar com 1, não é para retornar true. Seria para retornar false. Então, vou criar outro teste. Teste deve retornar false se número, certo? Então, é um outro cenário de teste. Então, self.assert equals é o mais utilizado, esse assert equals, que você faz uma chamada da função e dá para ele qual é a resposta. Você sabe qual é a resposta. Olha, quando eu passar uma string que é um número, vírgula, que é esperado que seja false, não que seja true. Então é assim, quando você chamar, isso aqui vai retornar um valor e aqui é o resultado esperado. Tá bom, turma? Então dá para vocês brincarem aí bastante, né? Olha, rodou 2 testes e um passou. Vamos fazer aqui mais um caso para ver o que ele vai dizer. Teste não deve retornar true se texto é maior que 1. Geralmente os testes têm nome grande, assim, não sei se os nomes estão bons, né? Então, quando eu chamar assert equals, quando eu chamar a nossa função assim, letra, e eu passar, por exemplo, Rogério, né? Vou plantar aqui só com caracteres ASCII. É esperado que ele retorne aqui false. Vamos ver o que vai acontecer. Não vou nem modificar o nosso código, mas vamos ver o que vai acontecer. String úteis, ele está esperando, OR espera um caractere, mas você mandou uma string de tamanho 7. Então, para ser esperado false, aí você já vai mudar a sua função, certo? Então, se o len de caractere, ou seja, a pessoa mandou algo que não é só um caractere, for maior que 1, então eu já retorno false, certo? Se for maior que 1, eu já retorno false. Eu não vou nem verificar, nem nada. Rodando o teste novamente, Ctrl L para limpar a tela, os 3 testes passaram. E pronto, e aí você pode imaginar uma série de cenários que a sua função vai ser submetida, né, como eu fiz aqui, vai criando um teste para cada uma delas, ou pode agrupar dentro de um mesmo teste mais de um assert. Você pode fazer, por exemplo, isso aqui, quando eu mandar o 0, por exemplo, para retornar false também, e tá tudo bem, beleza? Então é isso, turma. Espero que tenha sido útil para vocês e fica bastante interessante porque você não precisa ficar dando entradas, certo, o tempo todo e você vai sempre garantir que seu teste está funcionando. Abração para vocês. 8 minutinhos aí, tá legal.